Eu nunca pensei em título. Pensei sim em vitórias. As pessoas que trabalharam lá vieram a se tornar grandes nomes da Fórmula 1. Foi realmente uma passagem magnífica. O nosso trabalho para a Copersucar era quase que secreto. Eu gostaria demais de ter narrado uma vitória deles. A gente podia estar até hoje com uma das melhores equipes de Fórmula 1. Até agora uma ótima classificação para Emerson, que completa hoje o 101º grande prêmio da sua vida. Quando você falava em Fittipaldi, naquela época, você falava em inovação. Esses dois irmãos e o pai, esses caras marcaram a história do automobilismo brasileiro. E o nome Fittipaldi sempre foi uma baita referência para mim. Então, no instante que o Wilson, a primeira vez que eu corri com ele, eu fiquei assim encantado. Falei, cara, eu tô correndo com um dos meus ídolos. Nós tínhamos o Harvey Postlethwaite como projetista-chefe, o Adrian Newey, que é um dos melhores desenhistas, projetistas da história da Fórmula 1. Foi o máximo que eu pude fazer, é o que eu fiz. E eu fiz o máximo que eu conseguia para a equipe em todas as áreas possíveis. E eu me orgulho muito disso. A percepção do público foi muito diferente da realidade do projeto, da seriedade de quem estava por trás, do esforço da equipe que estava envolvida, de tanta gente boa na equipe. Foi um momento de empolgação geral, total, todo mundo. Havia ainda um sabor de novidade de Fórmula 1, mesmo para quem conhecia, tinha a presença brasileira na Fórmula 1 com pilotos, e pilotos excepcionais. Daí que surgiu o primeiro papo da construção do Fórmula 1. Conversei com o Ricardo Dívila, que sempre, desde a primeira corrida, ele sempre estava do meu lado, e ele que era o responsável tecnicamente dos meus carros. E nós fomos jantar juntos, aí eu falei, Ricardo, o que você acha da gente construir uma equipe, organizar uma equipe e construir um Fórmula 1? Ele falou, acho a ideia boa. Aquilo me deu um incentivo muito grande. Nós tínhamos uma herança de construir carros, de gostar da parte mecânica. Então a ideia, por que não construir o Fórmula 1 brasileiro? Aí nós viemos para o Brasil e fomos atrás de materiais especiais para ver se nós tínhamos possibilidade de construir o carro aqui. Era avançada a ideia, mas se a gente tivesse apoio de patrocínio, continuar o sonho, né, do Atala, de fazer uma equipe brasileira da Copersucar, o apoio que o Atala nos deu foi fantástico. O Atala era o presidente da Copersucar, era uma cooperativa de engenhos de cana-de-açúcar, né? Que por si os engenhos de cana-de-açúcar já trazem historicamente o peso de escravidão. Esses grandes usineiros viram a oportunidade de ouro para enriquecer e para se afirmar como elementos fundamentais na modernização do país inteiro. Ela foi muito criticada no campo econômico, né, de ceder um dinheiro grande para uma equipe de Fórmula 1, que correria fora do Brasil, uma vez no Brasil e o resto fora. É organizada, antes disso já a Copersucar,
e que vai se vincular à equipe do Fittipaldi para fazer essa propaganda, não apenas de um modelo específico de produção energética, que é o álcool, mas também a tudo que a Fórmula 1 representava. A Fórmula 1 ela sintetizava esse elemento de modernização, que era a tecnologia, era a velocidade. Então não foi bem mecenato, foi um business, foi um negócio que foi feito, no qual ele teve a sua justa recompensa. O nacionalismo, então, ele encontrou no esporte um meio de reprodução muito eficaz. E o nacionalismo se opunha às propostas que muitos, né, associavam ao comunismo, de luta dos trabalhadores brasileiros contra os patrões brasileiros. O nacionalismo colocava todo mundo no mesmo balaio, era todo mundo igual, todo mundo brasileiro. O primeiro carro, o FD-01, aquele carro teve conceitos aerodinâmicos que vieram a ser usados décadas mais tarde, que são usados até hoje. Foi o primeiro chassi com honeycomb, o ninho de abelha, que era uma mistura de folha de alumínio com Kevlar por dentro. Antes não era isso, era só alumínio. A gente nunca tinha um motor igual aos demais, né? O motor era sempre mais fraco. A Fittipaldi nunca conseguiu ter acesso a motores turbo. E você só conseguia acesso a motores turbo se você tivesse uma montadora junto com você. No caso era a Renault, depois a BMW e outras. Como a gente tinha todo o carro carenado, de repente a gente pecava em alguns outros detalhes, no caso de peso. Então, de uma certa forma, em função dessa introdução do carro asa, na sequência dos motores turbos, a Fittipaldi estava sempre correndo atrás do prejuízo, entendeu? Isso também interferiu muito, sabe? Uma coisa que no começo foi super estranha, que eu levei o primeiro projeto da ASA para a Embraer e tinham 2, 3 engenheiros da Embraer olhando a asa. Então eu punha a asa na posição certa na mesa, conversava com eles, um deles ia lá, virava a asa de cabeça para baixo, porque ele estava acostumado a mexer com um avião, que o efeito da asa é levantar o avião, e o efeito da asa para nós, automóvel, é apertar o carro o máximo possível no chão. O principal objetivo da Embraer não era esse. Esse era um favor, uma ajuda que a gente estava dando. Nós estávamos fazendo avião. A gente sabia que um carro evolui, um carro não nasce, ele pode até nascer bom, mas pronto ele não nasce. Nós trabalhávamos praticamente quase que 24 horas. Então nós montamos uma equipe na Inglaterra e o que a gente fazia? Parte daquela equipe ia para todas as provas e parte daquela equipe ficava na Inglaterra construindo os componentes para o carro número 2. No começo do projeto Copersucar, estava naquela fase de todo mundo já deixar tudo montado e na hora da fabricação, da soldagem de um tanque de óleo que tinha que ser instalado no carro, já estava atrasado o projeto, deu um vazamento e na correria foi ter que ser ressoldado o tanque e na hora o tanque explodiu. E foi um susto para todo mundo. Havia uma esperança, havia uma expectativa bem positiva. E o carro andou bem nos treinos, o carro vinha bem dentro do que se esperava. Classificamos em penúltimo lugar na primeira corrida da Argentina
nós já sabíamos, comparado com os outros carros, eu andando, eu sabia onde eu perdia. A primeira corrida, né? Aquele entusiasmo, né? Você participando pela primeira vez, junto com os outros, já era uma vitória, né? Eu estava no meio da pista. Naquela época, o jornalista podia ficar... Eu era jornalista de jornal, não de televisão. E não tinha... O acesso à pista era permitido, não só para os fotógrafos, como é hoje, né? O Wilson conhecia bem a pista, estava andando bastante bem, estava progredindo e de repente...